Torcedor cruzeirense. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Diário da Raposa, o seu canal de notícias do Cruzeiro. Preparem-se porque o que vamos revelar hoje vai deixar você completamente impactante. E atenção, antes de continuar, saiba que Matheus Pereira está no centro de uma situação que pode redefinir completamente os rumos do Cruzeiro nesta temporada. Mas calma, vamos chegar lá. Primeiro, precisamos falar sobre algo que está deixando a nação azul em estado de alerta máximo. O Cruzeiro de 2026 não está para brincadeira. Enquanto outros clubes ainda estão na fase de ajustes e preparação, a Raposa já entra em campo para provar que veio para vencer tudo pela frente. E quando digo tudo, é tudo mesmo. A sequência que o time comandado por Tite vai enfrentar nos próximos dias é de tirar o fôlego de qualquer torcedor. Estamos falando de 3 jogos decisivos em apenas 8 dias. Isso mesmo que você ouviu, 8 dias que podem definir o tom de toda a temporada celeste. A maratona começa já nesta quinta-feira, dia 22 de janeiro, quando o Cruzeiro recebe o Democrata de Governador Valadares no Mineirão. O jogo está marcado para as 18 horas e 30 minutos e vale pela 4ª rodada do Campeonato Mineiro. Mas não se engane achando que será apenas mais um jogo de estadual. Tite não pensa assim. O treinador já deixou claro que cada partida tem seu peso e que a camisa do Cruzeiro não permite oscilações, mesmo no começo do ano. Esse confronto contra o Democrata representa muito mais do que apenas somar 3 pontos no Mineiro. É a oportunidade perfeita para o comandante celeste fazer os ajustes finais, dar ritmo aos reforços que chegaram e testar diferentes esquemas táticos. A torcida espera ver um Cruzeiro dominante, que resolva a partida logo no primeiro tempo e economize energia para os desafios brutais que vêm pela frente. O Mineirão deve estar com boa presença de público, afinal, a nação azul sabe que cada jogo é importante para construir a confiança necessária para as batalhas decisivas. Mas se você acha que o jogo contra o Democrata já é grande, espere até chegar no domingo. Dia 25 de janeiro, às 18 horas, o Cruzeiro vai até a Arena MRV para enfrentar o maior rival, o Atlético Mineiro. E este clássico vem com ingredientes especiais que deixam tudo ainda mais eletrizante. A expectativa é que a torcida visitante retorne ao estádio após solicitação do Cruzeiro à Federação Mineira de Futebol. Imagina a pressão de jogar na casa do adversário com milhares de cruzeirenses fazendo a festa nas arquibancadas. A arbitragem também será de fora do estado, garantindo que o confronto tenha todas as características de um grande jogo. A Globo Minas e o Premier vão transmitir cada lance dessa guerra em campo. Vencer na Arena MRV seria muito mais do que apenas levar os 3 pontos. Seria uma demonstração de força, uma prova de que o trabalho de Tite está no caminho certo e uma injeção de moral gigantesca antes da estreia no Campeonato Brasileiro. A pressão é enorme, mas é exatamente nesses momentos que os grandes times mostram sua verdadeira identidade. E quando você achar que a sequência não pode ficar mais intensa, chegamos ao jogo que realmente importa em termos nacionais. Quinta-feira, dia 29 de janeiro, às 21 horas e 30 minutos, o Cruzeiro estreia no Brasileirão de 2026 enfrentando ninguém menos que o Botafogo, no estádio Newton Santos, no Rio de Janeiro. A transmissão será exclusiva do Prime Video, então já sabe, quem quiser acompanhar vai precisar estar conectado na plataforma. Começar o campeonato nacional contra uma das forças do futebol brasileiro é um teste de fogo imediato. O Botafogo vem forte, investindo pesado e brigando pelos principais títulos. Pontuar fora de casa logo na primeira rodada seria fundamental para a narrativa da temporada celeste. Tite sabe disso. Os jogadores sabem disso. E a torcida, que sonha grande em 2026, também está ciente da importância deste duelo inicial. Essa sequência de 3 jogos em 8 dias não é apenas uma questão física. Claro que o condicionamento e a capacidade de recuperação dos atletas serão testados ao máximo, mas o verdadeiro desafio está na cabeça. O próprio Tite já alertou sobre isso. A absorção mental precisa ser rápida. Não há tempo para lamentações ou comemorações prolongadas. O foco precisa mudar rapidamente entre competições e níveis de exigência completamente diferentes. Contra o Democrata, a missão é organizar a casa, dar entrosamento e construir confiança. Contra o Atlético, a exigência sobe para um patamar de clássico regional, com toda a rivalidade e pressão que isso envolve. E contra o Botafogo, estamos falando de elite nacional absoluta, onde cada detalhe pode fazer a diferença entre começar bem ou já criar dificuldades logo no início do campeonato. O calendário brasileiro é cruel, e o Cruzeiro sabe disso melhor do que ninguém. Mas não adianta reclamar. O que separa os grandes times dos demais é justamente a capacidade de lidar com essas sequências infernais e ainda assim apresentar resultados. A Raposa tem elenco para isso? Tem técnico para isso?
Tem estrutura mental para isso? As respostas começam a aparecer já nesta quinta-feira. A torcida cruzeirense está ansiosa, expectante, cobrando. E tem todo o direito de ser assim. Os investimentos foram feitos, os reforços chegaram, a expectativa foi criada. Agora é hora de entregar em campo. Janeiro deixou de ser mês de preparação para se tornar mês de definições importantes. O Cruzeiro de Tite não pode se dar ao luxo de tropeçar logo no começo. Mas agora vamos ao que realmente está deixando a nação azul em estado de euforia total. Matheus Pereira. O camisa 10. O cérebro do time. O jogador que divide opiniões, que emociona, que frustra, que decide. E que acaba de protagonizar um dos momentos mais marcantes para o Cruzeiro neste início de temporada. Preparem-se porque o que ele disse vai arrepiar qualquer cruzeirense de verdade. A notícia que acabou de ser anunciada está deixando os torcedores completamente enlouquecidos. Matheus Pereira renovou seu contrato com o Cruzeiro até o final de 2028 e a forma como ele reagiu publicamente a essa renovação está dando o que falar em todos os cantos da Toca da Raposa. O meia não apenas assinou um novo vínculo, ele abriu o coração de uma maneira que poucos esperavam. Em vídeo oficial produzido pela equipe de comunicação celeste, o camisa 10 apareceu visivelmente emocionado para falar sobre o novo contrato. As primeiras palavras já entregaram o sentimento que ele carrega: gratidão. Matheus começou agradecendo a Deus pela oportunidade de continuar defendendo as cores do Cruzeiro, mas o que chamou atenção mesmo foi a declaração seguinte. O meia deixou claro que jogar pelo Cruzeiro não é apenas mais um trabalho na carreira dele. Para Matheus Pereira, vestir a camisa celeste é realizar um sonho que ele alimentava há muito tempo. Ele falou abertamente que é torcedor do clube e que considera um privilégio enorme poder atuar como jogador no time do coração. Essas palavras têm um peso gigantesco, principalmente vindo de um atleta que construiu toda a sua carreira fora do Brasil. Mas a emoção não parou por aí. Matheus fez questão de agradecer publicamente a esposa, que segundo ele é sua maior companheira e tem aceitado todos os desafios que surgiram durante esses anos. A vida de jogador profissional exige sacrifícios enormes, não apenas do atleta, mas de toda a família. Mudanças de cidade, pressão constante, críticas pesadas, momentos de incerteza. Ter uma base familiar sólida faz toda a diferença, e o camisa 10 reconheceu isso com todas as letras. E então veio o momento que está repercutindo ainda mais forte entre os cruzeirenses. Matheus Pereira mandou um recado direto e público para Pedro Lourenço, o gestor da SAF do Cruzeiro. O jogador agradeceu nominalmente ao dirigente e destacou toda a importância que Pedrinho teve para que essa renovação se concretizasse. Ele disse claramente que agradece ao Pedro Lourenço e a todas as pessoas que participaram e proporcionaram esses momentos para que ele pudesse continuar no clube como torcedor e como jogador. Esse agradecimento público ao Pedro Lourenço mostra o tamanho da relação construída entre o camisa 10 e a direção do Cruzeiro. Não estamos falando de uma renovação fria, apenas por questões contratuais ou financeiras. Existe uma conexão verdadeira aqui. Existe respeito mútuo. Existe um projeto sendo construído com seriedade e com pessoas que acreditam umas nas outras. A renovação de Matheus Pereira até o final de 2028 não aconteceu da noite para o dia. As negociações se arrastaram ao longo dos últimos meses e tiveram momentos de muita tensão. Houve períodos em que parecia que o desfecho seria uma separação. A torcida ficou dividida, muitos críticos apareceram, especulações sobre saída do jogador dominaram as redes sociais e os portais esportivos. No início de 2025, Matheus Pereira viveu um dos momentos mais difíceis desde que chegou ao Cruzeiro. O rendimento dele caiu consideravelmente, as atuações não agradavam, e a pressão da torcida aumentou de forma brutal. O meia virou alvo de críticas pesadas e até vaia em alguns jogos. A situação chegou a um ponto em que ele quase foi negociado com o Zenit da Rússia. Parecia que a passagem dele pelo Cruzeiro terminaria de forma melancólica. Mas aí aconteceu algo que só os grandes jogadores conseguem fazer. Matheus Pereira deu a volta por cima. Ele não desistiu. Não abaixou a cabeça. Continuou trabalhando, se dedicando, buscando melhorar. E os resultados apareceram dentro de campo. O camisa 10 voltou a apresentar o futebol de alto nível que encantou quando chegou. Reassumiu a liderança técnica do elenco. Voltou a decidir jogos importantes. Reconquistou a confiança de Tite e, principalmente, reconquistou o coração da torcida cruzeirense. Essa capacidade de superação, de lidar com a pressão e de se reerguer nos momentos mais difíceis é o que diferencia um jogador comum de um craque de verdade. E Matheus Pereira provou que tem essa fibra. A reviravolta dentro de campo foi tão significativa que as conversas sobre renovação contratual,
que estavam praticamente paralisadas, voltaram a evoluir de forma positiva nos últimos dias. O desfecho de tudo isso foi o anúncio oficial da renovação na última quarta-feira, dia 20 de janeiro. Matheus Pereira assinou um novo vínculo até dezembro de 2028 e recebeu uma valorização salarial significativa. Mais do que o reajuste financeiro, o que realmente importa é o reconhecimento. Ele foi colocado pela direção como peça absolutamente central do projeto esportivo do Cruzeiro. Isso significa que Tite pode planejar o time tendo Matheus como referência pelos próximos anos. Significa que os reforços que chegam sabem que vão jogar ao lado de um craque consolidado e respeitado. Significa que a torcida pode sonhar vendo seu camisa 10 comandando as jogadas que podem levar o Cruzeiro de volta ao topo do futebol brasileiro. A trajetória de Matheus Pereira no Cruzeiro merece ser relembrada para entendermos a dimensão dessa renovação. Ele chegou ao clube em meados de 2023, vindo emprestado do Al Hilal da Arábia Saudita. Para o torcedor brasileiro, era praticamente um desconhecido. Afinal, toda a carreira dele foi construída fora do país, em ligas europeias e árabes que não têm tanta exposição por aqui. O Cruzeiro estava vivendo um momento delicado, lutando contra o rebaixamento na Série A, e apostou nesse meia que poucos conheciam. E a aposta deu certo. Matheus rapidamente mostrou qualidade técnica acima da média. Visão de jogo privilegiada, passes certeiros, finalizações de primeira linha, capacidade de criar jogadas do nada. Em pouco tempo conquistou a torcida e se tornou peça indispensável no meio de campo celeste. O desempenho foi tão impressionante que, em junho de 2024, o Cruzeiro decidiu investir pesado para comprar o jogador em definitivo. O clube desembolsou cerca de 30 milhões de reais e assinou contrato inicial de 2 anos com o camisa 10. Foi um investimento alto, mas necessário. Matheus Pereira tinha se tornado a referência técnica do time. O jogador que fazia a diferença nos momentos decisivos. O craque que a torcida ia ao estádio para ver jogar. Dono absoluto da camisa 10, ele assumiu naturalmente o papel de líder dentro do elenco. Mas como já dissemos, nem tudo foram flores. Jogadores de alto nível sempre passam por oscilações, e com Matheus não foi diferente. Quando o rendimento caiu no início de 2025, a cobrança veio com força total. Mas ele soube reagir, e agora está mais forte do que nunca. O recado que Matheus Pereira mandou para Pedro Lourenço no vídeo de renovação mostra muito sobre os bastidores do Cruzeiro. Mostra que existe diálogo, que existe planejamento, que existe uma gestão séria trabalhando para construir algo grandioso. Pedro Lourenço, como gestor da SAF, tem sido fundamental para manter o clube competitivo e atraente para grandes jogadores. E ter o reconhecimento público de um craque como Matheus Pereira é a prova de que o trabalho está sendo bem feito. Agora, com contrato garantido até 2028, Matheus Pereira pode focar exclusivamente no futebol. Não haverá mais especulações sobre saída, não haverá mais incertezas sobre o futuro. Ele sabe que é querido, que é valorizado, que é peça fundamental. E isso reflete diretamente no rendimento dentro de campo. Um jogador tranquilo mentalmente rende muito mais. Para a torcida cruzeirense, essa renovação é motivo de comemoração genuína. Ter um camisa 10 de qualidade comprovada, comprometido com o projeto e declaradamente apaixonado pelo clube é algo raro no futebol moderno. Matheus Pereira tem tudo para se tornar um dos grandes ídolos dessa nova era celeste, ajudando o Cruzeiro a conquistar títulos importantes e fazendo a nação azul vibrar novamente. Então está aí, torcedor cruzeirense. Uma sequência brutal de jogos pela frente, começando já nesta quinta-feira, e a renovação do camisa 10 garantida até 2028 com direito a declarações emocionantes e recado especial para Pedro Lourenço. O Cruzeiro não está brincando em 2026. A Raposa quer muito mais do que participar. Quer conquistar, quer dominar, quer fazer a nação azul vibrar novamente. Se você chegou até aqui, não esqueça de se inscrever no canal Diário da Raposa, ativar o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade do Cabuloso e deixar aqui embaixo nos comentários a sua opinião sobre essa renovação do Matheus Pereira, sobre o recado que ele mandou para o Pedro Lourenço e sobre essa sequência de jogos decisivos que vem pela frente. Vamos juntos, Nação Azul!